Nós vamos refletir hoje na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. O texto vai ser projetado ali para os irmãos acompanharem comigo a leitura. E com base nessa reflexão, nós estaremos falando sobre cuidado para nós não perdermos Jesus no caminho. Cuidado para não perdermos Jesus na nossa caminhada. Eu lembro que estava viajando numa cidade turística muito abarrotada de gente. Estava eu e um tio, e eu me lembro que por um momento a gente se perdeu no meu sogro. E aí eu não sabia falar tcheco, nem o meu tio sabia. Eu falei, como é que a gente vai achar esse homem no meio dessa multidão? E o nosso trem estava já para sair, e deu aquela sensação ruim. Eu falei, esse homem vai ficar perdido numa cidade estranha, a gente sem conhecer ninguém, um monte de gente, a gente se desencontrou e foi meio desesperador. Mas rapidamente a gente olhou com calma, se localizou num lugar alto e conseguimos achar o meu sogro em meio à multidão. Não sei se você já se perdeu de alguém. Quando a gente perde uma criança, o desespero é pior ainda. Ele está andando no shopping, a gente se distrai, cadê a criança? E aí a gente fica naquela situação, dá aquele desespero, aquela agonia, a gente não sabe o que aconteceu. E o texto que a gente vai ler narra a história de dois pais, no caso Maria e José, que perderam também a sua criança com 12 anos de idade. Essa criança era Jesus. Cada dia, meus irmãos, no Brasil, 141 pessoas se perdem. Mas não é se perder assim, entrou numa rua errada, não. A maioria são crianças e idosos que se perdem indo para o trabalho, voltando da rua para casa, muitas vezes da rua para casa, e elas simplesmente se perdem e precisam de alguém para auxiliá-las. Elas sozinhas não conseguem voltar para casa. E esse texto vai mostrar também aí a história desse único texto que menciona a idade de Jesus de Nazaré, com 12 anos de idade. E nós vamos então ler esse texto aqui para a gente poder entender o contexto do que nós podemos aplicar para a nossa vida, para a nossa peregrinação, para a nossa caminhada de fé, as palavras. Mas antes eu quero fazer um destaque. Jesus, ele estava com seus pais numa caravana que estava em direção a Jerusalém. Jerusalém, na época aqui, ela tinha uma média de 25 mil habitantes. E nesse período de peregrinação, o período da Páscoa, que era uma das 3 principais festas judaicas, Jesus estava saindo de Nazaré, uma cidade a mais ou menos 140 quilômetros, até a principal cidade de Jerusalém, para fazer o que todo judeu fazia na peregrinação da Páscoa. E existiam mais de 100 mil pessoas se dirigindo a Jerusalém. Era muita gente. E esse calendário fazia parte também da vida da família de Jesus. E a gente sabe que a sensação de perder alguém não é nada agradável, é desesperador. E aí foi o que aconteceu justamente com José e com Maria de Nazaré, quando eles estavam voltando da peregrinação da festa da Páscoa. E aí eu queria, meus irmãos, a partir desse texto, lê-lo e aplicar para a nossa vida. Vamos ler então. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse num grupo de pessoas que vinham voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco?
O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Vamos orar. Pai de amor, louvado seja o teu nome. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco por meio da tua palavra e nos instrua em toda a verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queria fazer um paralelismo e um destaque importante a partir desse texto, pensando na nossa peregrinação. Nós também estamos numa peregrinação. Nós estamos numa caminhada. A vida é uma caminhada, a vida é uma jornada. E nós também estamos nessa caminhada cristã. E muitos estão se perdendo de Jesus. E até se pergunta: qual foi o momento que eu me perdi? Por que eu me afastei tanto? Quando é que a gente pode se perder de Jesus, meus irmãos? Primeiro, quando nós esquecemos que Ele é o centro. Quando a gente esquece que Ele é o foco principal, quando a gente permite que as distrações da vida nos afaste dele, as preocupações, as nossas esquisitices, as nossas escolhas erradas ou a nossa falta de escolha naquilo que é correto, a gente vai se distraindo e a gente vai perdendo Jesus no meio do caminho. Quando nós estudamos as 7 cartas das igrejas da Ásia Menor, nós percebemos que muitas igrejas elas estavam tão acostumadas em viver para si, tão ensimesmadas, que Jesus estava lá do lado de fora e as pessoas não se deram conta que Jesus estava do lado de fora. Por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato, vocês me esqueceram do lado de fora. Vocês são tão suficientes, tão independentes, que vocês acabaram me esquecendo do lado de fora. Quantas vezes, e Jesus está falando isso não é para ímpios, ele está falando para a sua igreja. Nós não podemos, meus irmãos, perder o foco de Jesus. Se nós tirarmos o foco de Jesus e colocarmos o foco em pessoas, nós vamos nos decepcionar, porque as pessoas são falhas, as pessoas são limitadas, mas nós devemos estar com o nosso olhar fitos em Jesus. Olha ali o exemplo da distração, né? Olha o que diz o texto de Mateus 14, 28 e 30. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E aí Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que depois de Jesus, Pedro foi o único que andou sobre as águas, né? E o que acontece? Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Se nós, meus irmãos, tirarmos os nossos olhos de Jesus, a gente afunda na fé, a gente afunda em qualquer sentido da vida. Nós precisamos estar com o nosso olhar sempre direcionado para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Essa é uma das coisas da vida que nos fazem se perder de Jesus. Nós nos afastamos dele quando nós tiramos o olhar dele e colocamos o nosso olhar em qualquer outra coisa que não seja ele. José e Maria estavam na festa da Páscoa, eles se envolveram tanto com a liturgia, com a programação, com as ofertas, e se descuidaram de manter os olhos em Jesus, que era a responsabilidade dele. Meus irmãos, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos amigos, coisas que Deus nos deu como bênção, do seu cuidado, do seu amor, não podem servir de desculpa para justificar a nossa falta com Deus. Nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas. Muitas dessas coisas que são bênçãos, a gente acaba focando nelas, todo o nosso amor, todo o nosso tempo, toda a nossa energia, e a gente vai percebendo que Jesus não vai sendo tanta prioridade assim. Ele apenas vai sendo um enfeite, um suporte, um adereço. Quais são os perigos da gente tirar os olhos de Jesus?
é que nós passaremos a enxergar a vida com uma percepção limitada, terrena e passada. Então a importância de Pedro ali, de não tirar o olhar de Jesus, é que a gente vai viver somente do natural e não do sobrenatural. E nós precisamos viver não apenas pela vista, mas nós precisamos viver com essa percepção de que a vida é muito mais aquilo que a gente enxerga, do que aquilo que a gente toca. Portanto, Maria e José, eles estavam concentrados em coisas e acabaram se descuidando de Jesus, por isso que Jesus se afastou, ou eles se afastaram de Jesus. Irmãos, muitas vezes a gente fica muito impressionado com as distrações dos olhos, com os desejos da carne, aquilo que é natural, e às vezes até aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós olhamos para tudo, mas deveríamos manter o nosso olhar centrado, não na festa, não nas liturgias, mas em Deus. Deus é o nosso foco, Jesus é o nosso foco. Nunca esqueça disso, irmão. Nosso olhar tem que estar em Jesus. Se nós colocarmos as nossas expectativas em pessoas, essas pessoas, elas não são capazes de manter a gente na linha certa o tempo todo. É verdade que nós precisamos de referências, mas a gente precisa focar na referência maior que temos, o nosso mestre, o nosso modelo, que é Jesus Cristo. Ler a palavra de Deus, quando a gente tira o foco da palavra de Deus, a gente também começa a declinar na fé. Tem gente que já é um pinguim, já está congelado, já está tão distante que se acostumou a viver de uma forma natural. Mesmo conhecendo Jesus, mesmo tendo tido uma experiência com Deus, esse é um exemplo, meus irmãos, muito claro da igreja evangélica brasileira. É uma igreja que vive de ritos, uma igreja que vive de liturgia, de programações, de eventos, mas acaba se descuidando como a igreja de Laodiceia, deixando Jesus do lado de fora. Nós precisamos nos aperceber que a nossa relação com Deus precisa ser sempre focada no Filho, no Cristo Jesus. Devemos sim nos ocupar no serviço do reino, mas para tanto, muito mais como Senhor do reino, para então trabalharmos corretamente e cooperar com Ele no seu reino. Então, não permitir que as distrações, e cada um sabe quais são as distrações que podem roubar de nós o foco em Jesus, mas nós precisamos de fato estar focado nele. Próxima indagação, próximo tema sobre como é que a gente pode perder Jesus, é quando nós consideramos o comprometimento pessoal irrelevante, e quando a gente acaba achando que o suficiente seja apenas que Jesus esteja entre os nossos parentes e amigos. José e Maria, eles ficaram tranquilos, meus irmãos, e aqui não é um desleixo, né? Porque José achava que Jesus estava com Maria e Maria achava que Jesus estava com José. Eles andavam em grupos, em bandos, homens, mulheres, os mais jovens, e a caminhada de Nazaré para Jerusalém e vice-versa demorava uma média aí de 3 dias de caminhada no mínimo, e eles estavam então 140 quilômetros, né? Nem todos tinham o transporte da época, e muitas pessoas iam a pé mesmo. E aí vocês percebem no texto que Maria, ela depois, né, na hora talvez ali do jantar, do almoço, Maria encontra José no grupo dos homens, e cadê Jesus? Jesus já comeu? Jesus disse, não, eu pensei que Jesus estava com você, mulher. Não, eu achei que estava com você. E aí foi aquele drama, né? Cadê Jesus? Onde é que Jesus estava? Jesus estava lá em Jerusalém, estava ensinando os doutores. A gente, meus irmãos, acha que é porque tem jovem que diz assim, a minha mãe é crente, ela ora por mim, então tá bom. Outros, eu não estou tão longe assim, de vez em quando eu vou à igreja. Certo pastor brasileiro foi ao país de Gales visitar um certo neto de um pastor que foi
um dos precursores do avivamento do país de Gales, onde teve uma visitação muito linda do Espírito Santo naquele lugar. E 100 anos depois, quando todo o país, mais de 90% do país se rendeu a Jesus em poucos anos de pregação do Evangelho, o país de Gales agora não tem 2% de cristãos. País totalmente secularizado, agnóstico. E aí aquele pastor ficou curioso, o que aconteceu? O país de Gales foi um exemplo para o mundo da visitação de Deus. E aí aquele pastor falou assim, olha, aconteceu que a geração que viveu o avivamento não passou para a sua próxima geração os valores de Deus. E como Deus não tem netos, Deus tem filhos e filhas, essa geração, ela não conheceu o poder de Deus como seus pais haviam conhecido. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, meus irmãos, o comprometimento pessoal com Deus é indispensável. É indispensável. Eu não vou ser salvo por causa da minha mãe, do meu pai, minha filha não vai ser salva por causa dos pais. A salvação é individual. O comprometimento com Cristo é individual. Nós não podemos pensar que é suficiente nós estarmos em ambientes cristãos, mas não permitir que o Cristo esteja em nós. Nós precisamos assumir compromisso, nos casar com Ele, não ter um caso com Jesus, buscar uma relação pessoal, íntima, profunda com Ele. Isso não é coisa só para pastor, para missionário, para qualquer pessoa que realmente queira servir a Deus com fidelidade. Muitas pessoas se distanciam de Cristo porque acham que isso é difícil, é inconcebível. Nós não podemos ser colegas de Jesus. Jesus nos chama para ser seus amigos. Temos uma relação próxima com Ele. Então, quando a gente acha que nós já estamos fazendo bastante para Jesus, é uma forma também de a gente ficar para trás. É uma forma de nós descaminharmos a nossa caminhada, de nos paralisar. Nós precisamos sempre olhar no espelho do Evangelho e dizer o que em mim Cristo ainda precisa trabalhar. Qual a área da minha vida em que eu preciso permitir que Jesus seja de fato o Senhor e a prioridade da minha vida? Quais são as áreas da minha vida que eu ainda não tenho assumido um compromisso pessoal com Ele? José e Maria amavam profundamente Jesus, por isso que eles não desistiram de procurar o seu filho. Nós não podemos desistir de Jesus por causa das pressões da vida, por causa das dificuldades, por causa de seja lá quem for. Nós precisamos manter o nosso olhar em Cristo e precisamos fazer compromisso com Cristo. Terceiro lugar, meus irmãos, em que momento nós perdemos Jesus? Isso pode acontecer quando a gente procura Ele no lugar errado, pelos meios errados, pela motivação errada. O IBGE vai lançar o próximo censo nesse ano, talvez lá pelo meio do ano, e ano passado a projeção é que nós tenhamos no Brasil uma média de agnósticos e ateus e um número de pessoas totalmente aversa à religião. Porque as pessoas, elas não estão buscando a Deus, elas estão buscando o que Deus pode dar para elas. E quando não acontece a magia do milagre, essas pessoas se decepcionam com Deus, com a estrutura da igreja, e elas se afastam de Deus. Pare de sofrer. Já viu a propaganda de algumas igrejas? Pare de sofrer. Como é que a gente para de sofrer? Só quando morrer, né? Porque enquanto Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu estarei com vocês. E aí há essa disputa de um mercado religioso, que um quer puxar para a igreja do outro, o outro acha que é proprietário de Deus, e se Deus não fizer do nosso jeito, a gente vê um cristianismo totalmente secularizado, totalmente capitalizado, um cristianismo totalmente sem Cristo. Porque as pessoas estão procurando Deus no lugar errado, da maneira errada. É claro, não é o lugar físico aqui que Jesus se deixa ser encontrado.
mas aqui a questão da busca por Ele mesmo. José e Maria ficaram 3 dias procurando Jesus em lugares errados. Ei, Jesus está aí com você, Jesus está com você. Jesus estava onde deveria estar, na casa do seu Pai. Muita gente procura Jesus, as soluções de Jesus, e não necessariamente a Cristo. Jesus não está em outro lugar, senão no lugar onde deveria estar. Nós lemos introdutoriamente no culto que vocês vão me buscar e vão me encontrar, se vocês me buscarem de todo o coração. Jesus não está na igreja católica, Jesus não está na igreja batista, Jesus não está na igreja evangélica, Jesus está em qualquer lugar, desde que nós o adoremos em espírito e em verdade. Não é no monte que vocês vão achar meu Pai, e Jesus falou para o judeu também, não é no templo que vocês vão achar meu Pai, mas importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Maria e José gostariam de ter Jesus sempre por perto, mas acabou se descuidando e se perdendo dele. Qual é o momento da nossa vida, meus irmãos, que às vezes a gente se perde também? A gente, às vezes, são tantas preocupações, tantas coisas que nos roubam o tempo de estar com Jesus, que rouba a nossa prioridade, que rouba o nosso foco de orar a Jesus, querendo se relacionar com Jesus. Muitas vezes nós queremos apenas o que Jesus pode nos dar. E a nossa relação com Cristo é procurar Ele de forma correta e não apenas de forma periférica ou de forma a querer satisfazer um desejo do nosso coração. Quando orarmos, que o nosso coração seja inclinado a encontrar em Jesus e o próprio Jesus. Então Maria e José não encontraram, ficaram lá perdendo tempo porque estavam procurando Jesus no lugar errado, de forma errada, de forma equivocada. Acho que tem um texto aí, depois dessa imagem. Não, é no próximo. 4º lugar, Jesus pode ser encontrado por qualquer pessoa, desde que nós o busquemos de todo o nosso coração. Ele se deixa ser achado. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Muitos dos irmãos aqui foram encontrados por Jesus em lugares diversos, não só no templo, às vezes em casa, lendo a palavra, ouvindo louvor. Eu tinha um amigo que tinha se afastado de Jesus, ele estava numa festa, um baile funk, estava lá bebendo, estava lá farreando. E aí depois ele falou assim, ele ouviu uma voz que falou assim: o que tu está fazendo aí, meu filho? Isso não é teu lugar. Até quando você vai fugir de mim? E aí ele falou, aquilo ficou reverberando, foi algo tão forte para ele, que ele saiu no meio da festa e falou: Deus, eu sei que não é meu lugar. E muitas vezes o encontro com Jesus se dá nos lugares e nas situações mais inusitadas da vida. Mas quando nós o buscamos e o buscamos com sinceridade, Deus se revela. Então, meus irmãos, que a nossa busca por Jesus possa ser uma busca sincera, uma busca verdadeira, uma busca constante. Vê se é o próximo slide, por gentileza, Éder. Você tem um texto bíblico ali. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escuta, tua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então ele apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não está sendo um filho rebelde que menospreza sua mãe. Jesus está falando de coisas espirituais, de laços que são mais fortes do que o sangue. Ele está falando do reino de Deus. Muitas pessoas, elas estão familiarizadas com o cristianismo,
elas têm um conhecimento, conhecem a história de Jesus, mas essas pessoas estão do lado de fora. E Jesus aponta para os seus discípulos dizendo: esses são os meus irmãos, esses são a minha mãe, esses que fazem a vontade de meu Pai. Meus irmãos, seguir a Jesus é orientar as nossas vidas pelos seus ensinos. Não apenas conhecê-lo de ouvir falar, não apenas conhecê-lo teoricamente, mas é permitir que a nossa vida seja orientada pelos seus ensinos. Desde o ensino que nos convida a aceitar o perdão que Ele oferece a todo aquele que se aproxima dEle, desde o ensino da alegria como o ensino de orar pelo seu inimigo, de perdoar aquele que te ofendeu. Ele nos convida tanto para a cruz quanto para a glória. Seguir a Jesus é, portanto, meus irmãos, aceitar a companhia sustentadora por meio do Espírito Santo em toda a caminhada, a cada passo. Seguir a Jesus é estar comprometido com Ele. Não apenas concordar, não apenas admitir que Jesus é o que é, mas fazer parte do reino, do projeto de Jesus. Levar adiante o seu projeto de amar a todos, oferecer o Evangelho das boas notícias. Portanto, meus irmãos, que a gente não perca Jesus de vista, que a gente siga Ele, desfrutando da sua companhia, da sua bênção, cooperando para que outros perdidos possam achá-lo. Nós continuamos sendo responsáveis por Jesus. Não podemos deixar Jesus ali apenas no templo, mas precisamos levar Jesus para a nossa escola, para o nosso trabalho, para os nossos amigos. Não permitir que aquilo que é prioritário seja secundário e roube de nós a atenção do autor da vida, do autor da nossa fé. Gostaria de convidar você a orar, falar com o seu Deus nesse momento e pedir para o Espírito Santo: Senhor, onde que no meu caminho eu tenho me afastado do Senhor? Onde é que eu tenho perdido a direção? Onde é que o Senhor está caminhando para um lado e eu estou querendo ir para o outro? E por que eu me distanciei tanto e não percebi que o Senhor não estava caminhando comigo? Só depois de 3 dias. Deus, renove em mim a alegria da Tua salvação, me faça viver essa vida de acordo com a vontade soberana do Senhor. Eu não quero estar distante do Senhor. Eu não quero apenas ser cristão nominal, mas eu quero ser de fato um cristão onde Cristo habita, e onde Cristo seja a prioridade da minha vida. Não esqueça, Jesus é o centro. Ele é o foco da nossa vida. Não deixe que as distrações roubem a tua fé, a tua paz, essa convicção. As coisas que fazemos para Jesus é detalhe, o mais importante é o que Ele faz em nós. É importante o comprometimento com Ele, assumir um compromisso sério com Cristo, permitir que Ele molde a nossa vida, Ele muda o nosso jeito de olhar a vida, Ele muda o nosso jeito de agir, de pensar. Qual é a área da sua vida que você tem descuidado, tem se distanciado de Jesus? A palavra de Deus é o nosso guia. Não adianta a gente procurar nos lugares errados, de uma forma equivocada. Preciso que a nossa busca por Jesus seja uma busca por Ele, para Ele. O Espírito Santo é quem nos direciona. Jesus, Ele pode ser encontrado em qualquer lugar, desde que o nosso coração esteja aberto para recebê-lo. E qual é o benefício de seguir a Jesus? Todos sabemos. De ter a vida direcionada pelo Rei do Universo. Nós teremos mais disposição de amar, de perdoar, de servi-lo com fidelidade. Pai de amor, louvado seja o Teu nome. Deus, nós queremos, como Teu povo, como Igreja de Jesus, não permite que Jesus fique lá de fora,
que a gente não fique preocupado, Senhor, em dar para o Senhor aquilo que o Senhor nem pede de nós. Quando o Senhor pede ao nosso coração uma vida quebrantada, o Senhor não desprezará. Talvez Maria e José estavam tão preocupados com a liturgia, com a programação, tão distraídos, que acabaram, o Senhor, não deixando o seu olhar firme no Senhor. Pedro também estava caminhando também na sua caminhada, naquela água, mas quando ele tira o olhar do Senhor, ele começa a afundar. Não permita que a gente tire o nosso olhar do Senhor. Não permita que a gente tire o nosso olhar da Tua Palavra, que é santa, que é poderosa para nos exortar, para nos repreender, para nos guiar de acordo com a Tua vontade. Deus, a gente não quer pensar que apenas o conhecimento superficial, religioso, teórico de Cristo vai fazer, é o importante, é o essencial para a gente. Nós queremos conhecer o Senhor, ter uma experiência profunda com o Senhor, confessando o Senhor como nosso único Deus e vivendo essa verdade no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Deus, permita que nós possamos ser corrigidos pelo Teu Espírito Santo, aonde nós estamos desleixados, descuidados e andando de forma até intencional e por conta própria. Nós dependemos do Senhor, Deus. Nós não queremos procurar o Senhor pela motivação equivocada, com o foco em nós mesmos, mas nós queremos agradar o Senhor. Não queremos ficar perdendo dias procurando Jesus em lugares errados ou de maneira equivocada. Nós queremos ser assertivos, Senhor. Nos desafia a viver uma vida santa diante do Senhor. Nós queremos Te ver, Senhor, como cantamos. Nós queremos Te tocar e ser tocado pelo Senhor. Porque basta o toque do Senhor para a nossa vida ser transformada, para a nossa percepção da vida ser também transformada. Nós precisamos do Senhor, Deus, para agradar o Senhor, para viver alinhado com o Senhor, para não viver distante. Porque distante do Senhor nós não conseguimos ouvir a Tua voz, e não ouvindo a Tua voz nós vamos tomar decisões equivocadas, erradas. Distante do Senhor nós não estamos distantes de um coração que perdoa, de um coração amoroso, de um coração quebrantado. Mas próximos do Senhor nós conseguimos ouvir a Tua voz, nós podemos reclinar nossa cabeça sobre o Teu colo e receber do Senhor toda a orientação que nós precisamos para viver na nossa peregrinação, não de acordo com a nossa vista, mas de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Não permita que a Tua igreja se distancie do Senhor, Deus. Faça com que a Tua igreja ela possa estar focada em Jesus. Que o nosso louvor seja focado em Jesus, que a nossa oração seja focada em Jesus, que as nossas ações estejam focadas em Jesus, e que em Jesus nós sejamos abençoados, libertos, transformados, para viver uma vida de temor e de obediência ao Senhor. Fala, Deus, ao nosso coração de modo que somente o Senhor pode falar. Nos convença daquilo que somente o Senhor pode nos convencer. Quebra o nosso coração endurecido e nos dá um coração quebrantado, sensível e voltado para as ações do Teu Espírito Santo. Que nessa noite, que os Teus filhos possam se comprometer com o Senhor, a não servir o Senhor ocasionalmente, mas a assumir um compromisso sério, uma aliança com o Senhor, assim como Tu fizeste com a gente, Deus. Mas nós precisamos do Senhor na nossa caminhada, na nossa jornada, nos direcionando. Nós não queremos viver a jornada da vida afobados, andando na frente, como se o Senhor não tivesse um plano para nós. Nós não queremos deixar o Senhor para trás e nem ficar para trás. Nós queremos estar alinhados com o Senhor. Queremos andar nas Tuas pegadas, para que haja livramento das ciladas do inimigo, desse mundo cruel, que quer nos desviar da Tua presença, que quer desviar o nosso olhar do Senhor. Nos ajude, Senhor, a manter os nossos olhos firmes, fitos em Ti, Senhor. Nós oramos por misericórdia e oramos em nome de Jesus. Amém.
Irmão, Deus abençoe a todos, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a direção do Espírito Santo seja com você, com a sua família, mais essa semana, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos. Quem quiser lá ir para o nosso cachorro-quente, pode se dirigir aqui para o corredor. Mais uma vez, você que nos visita, a gente fica muito feliz com você aqui. Deus também abençoe vocês abundantemente.